Muito bem. Bom, pronto. Então, boa noite a todos e todas. Vamos fazer a nossa prece inicial, lembrando a importância deste momento de oração para termos junto de nós os benfeitores amigos, os nossos mentores espirituais, os espíritos trabalhadores lá do nosso cantinho, que nos visitam em nossos lares, ajudando-nos na melhor compreensão daquilo que estudamos e termos a nossa ligação direta com a casa espírita que frequentamos. Sendo assim, esta uma reunião, né, amparada pela espiritualidade do nosso cantinho. Pedimos, Senhor Jesus, em benefício de todos os companheiros e companheiras que hoje não puderam estar aqui conosco. Pedimos, né, por todos aqueles que trabalham, estudam, frequentam, né, a nossa casa espírita. Senhor Jesus, nós também pedimos que esta prece que faremos possa ser entregue lá na sala 1, em benefício da paz mundial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas como perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Com essa prece, damos por iniciada a nossa reunião de estudos desta noite. Muito que bem. Então, pessoal, só para lembrar, na semana passada, nós lemos o capítulo 15, não é isso? O capítulo 15, do começo até o final, né? E ele trata, o título é Apelo Cristão, e ele trata basicamente de uma palestra, né, de um espírito elevado chamado Eusébio, que faz essa palestra para as pessoas, né, que ele chama assim, mais liberais, né, mais abertas, né, às sugestões dos espíritos, né, sem muito sectarismo, tanto protestantes quanto católicos, né, com o intuito de chamar-lhes a atenção para as coisas da espiritualidade, para não haver, né, a continuidade, né, das guerras, de se considerar que o seu Deus é melhor do que o outro Deus, e sejam todos cristãos. Então, basicamente, é disso que ele fala. Por quê? Porque ele diz aqui, o André Luiz, que eles iam fazer a visita, né, a um local de espíritos muito sofredores, e antes disso, então, o Calderaro o levou para assistir à palestra, que já estava no meio, né, se não me engano. Tá? Eu não lembro agora se é a outra que estava no meio, se é essa daqui que estava no meio, mas, de qualquer forma, nós lemos no total e agora tem que ler no chamado miudinho, certo? Vamos, então, continuar, então, começar a leitura, e eu queria perguntar se a Elisete está aí. Estou sim, Eduardo, boa noite. Boa noite, você está bem para ler?
Estou sim, vamos lá. Então, tá bom, obrigado. Apelo cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigia a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam mais suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Isso, dá uma paradinha, porque o André Luiz, né, parece que achou estranho isso daí, né? É interessante lembrar, né, que na época do que o André Luiz escreveu esse livro, né, havia perseguição aos espíritas, tanto por parte dos protestantes, aquelas religiões protestantes, então você tinha os pentecostais, você tinha os luteranos e assim por diante. Então, né, havia aquelas igrejas protestantes organizadas, né, a gente chamava de protestantismo. Né? Só mais para o final do século XX que começou a surgir ali, aqui no Brasil principalmente, né, esse mundaréu de igrejas e seitas evangélicas, né? Então, começou, por exemplo, essa a Igreja Universal, né? Do, do, daquele bispo que é dono da Record, e outras igrejas, né, que pululam por aí. Se popularizou a profissão de pastor. Então, para ser pastor, bastava fazer um curso, basta fazer um curso de teologia, e com esse curso de teologia, você, então, pode exercer a profissão de pastor. Né? E aqui, e obviamente que aí, como a nossa população ela não tem, não tem assim aquela quantidade de pessoas que estudam, né, as coisas e refletem, é a grande maioria da nossa população, era natural que houvesse, então, um recrudescimento desta postura de radicalismo, né, como hoje nós vemos. Então, nós temos um radicalismo contra a, as doutrinas que a doutrina espírita, né, e também contra a Umbanda, Candomblé, né, tudo aquilo que representa uma parte do, da comunicação dos espíritos, né, que infelizmente são tratados como demônios, satanás e coisas do tipo, né, as comunicações desses lugares. Então, no caso aqui, ele está indo diretamente aos católicos, né? Católico apostólico romano, né? E aqueles que são, né, que eram protestantes, das igrejas que vieram das reformas de Calvino e a reforma de Lutero. Tá bom? Oi, tudo bom?
Ok? Bem, tudo bem. Então, é esse que é o ponto crucial aqui. E esse instrutor estava, então, se dirigindo, né, a essas pessoas, né, de uma certa forma, buscando abrir, né, a mente deles para saírem, né, desses conceitos dogmáticos, tanto presente no catolicismo quanto no protestantismo. Ok? E o André Luiz achou isso meio estranho, né? É isso. Vamos, então, ver por que que ele se estranhou tanto, né? Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto. Diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Fala um pouquinho. Bom, é um parágrafo longo, né? Com bastante coisa, mas ele coloca uma coisa que nós já entendemos já há bastante tempo, né? Ora, se nós pensássemos que somente os espíritas detêm o conhecimento, né, para o crescimento moral, a Terra estava ferrada, porque nós somos 8 bilhões de encarnados e um outro tanto de bilhões de espíritos no plano espiritual. Então, você imagina se, né, somente os espíritas fossem chamados a modificação ou fazer alguma coisa na seara de Jesus. Pelo contrário, né? O Espiritismo, ele vem, sim, abrir a nossa mente para coisas que, em outros grupamentos religiosos, a coisa é mais fechadinha, né? E ela é mais fechada, né, porque quando você tem um grupo religioso numa atmosfera
vamos dizer assim, de duelo com outras, vamos dizer assim, de chamar para si, né, os chamados fiéis, né, você vê que a coisa fica muito mais terra a terra do que, né, terra espiritualidade superior, terra até Deus. Né? Então, naturalmente, esses grupamentos ficam mais presos aos seus convencionalismos e dogmatismos. Então, é natural. E se nós pensarmos, seja por medo, seja por outros motivos, né, nós vemos que, efetivamente, quando você vê um, um malfeitor, né, se transformando, realmente mudando a sua postura, ou uma pessoa que em casa era um tirano, mas aí ele passa aí ouvir o pastor, e o pastor fala, se você não for bom, você, no juízo final, você vai morrer, você vai para o inferno, se acontecer isso, seja por medo, seja qualquer motivo, você consegue ver que determinado grupo de indivíduos nessas religiões, eles ficam, vamos dizer assim, contidos de alguma forma, né? É lógico que sempre tem aqueles fanáticos, mais malucos, né? Mas você tem, né? Por isso que o, o Calderaro aqui falou assim, olha, para cada grupo você tem lá uma estrutura mental e uma estrutura, vamos dizer assim, religiosa definida, né? Para aquela mente naquele estágio de evolução em que ela está, certo? O que é interessante, né, é que ele fala do espiritismo, né, como uma doutrina mais elevada. O que é interessante é que isso que eu estou lendo aqui hoje, aqui agora, né, se vocês pegarem, na terça-feira da semana passada, dessa semana que passou, desculpa, eu fiz a preleção na terça-feira e eu mandei para o pessoal a mensagem do Emmanuel, que no livro Rumo Certo, se não me engano, é a lição número 22. E o Emmanuel fala também exatamente isso que o Calderaro fala aqui, né? Ele, ele chama a atenção para que o espírita coloque a sua visão, né, de mundo e tente alterar, quando quando der a oportunidade, né, de expor naturalmente a sua crença, o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E ele, inclusive, diz assim, olha, ele precisa dar o exemplo através dos seus atos, reflexões, né, e considerações baseados no Evangelho de Jesus, né, que é, né, portanto, o ensinamento cristão, no estágio mais elevado, sem dogmatismo. O Espiritismo não tem dogmatismos. Você pode falar assim, não, numa casa espírita eles fazem de um jeito, no outro faz do outro jeito, e se não fizer daquele jeito, não está certo, está errado, né? E, na verdade, a gente nota, né, que é exatamente nesse sentido, né, que o Espiritismo não tem dogmatismo. O dogmatismo está no homem. Então, as obras do Kardec, elas estão abertas para todo mundo. As obras dos autores que sucederam Kardec, né, estão abertas para todo mundo. Não tem ninguém
né, que chega para você e fala assim, você tem que falar sobre isso, você vai fazer isso. Né? Não. Veja, nós temos a liberdade de estarmos aqui estudando uma obra, certo? Que consideramos importante, né? Mas não foi a Federação Espírita que falou assim, vocês têm que estudar o livro do Chico Xavier, né? Tal livro, assim, 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 tem que ser feito um curso nessas bases, e assim. Não tem isso. Uma organização que represente os espíritas, né, é razoável. Se você pensar no nosso cantinho, o nosso cantinho tem uma diretoria que representa todos os frequentadores e sócios do nosso cantinho, que formalizam aquela sociedade religiosa, né? Perante a sociedade como um todo. Então, mas o Genivaldo, que hoje é o presidente da nossa Casa Espírita, ele não chega para mim e fala assim, você não pode mais fazer isso, ou você não pode mais fazer aquilo. Né? Agora, a casa tem um conjunto de regras, que é o seu estatuto. Nesse estatuto, que foi convencionado por todos aqueles que aceitaram ser sócios do nosso cantinho, tem lá algumas regras. Olha, você tem que ter uma conduta moral, né, ilibada, você tem que buscar, né, fazer o bem, papapá, quer dizer, seguir os preceitos da doutrina espírita. É razoável. Certo? Se você não fizer, você vai ser excluído daquela sociedade. É verdade também. Eu posso ser excluído? Posso. Se eu chegar lá no nosso cantinho e ficar falando contra o espiritismo, sendo um sócio do nosso cantinho, eu não posso mais estar lá, porque eu estou fazendo alguma coisa contrária àquilo que é o nosso cantinho. Mas não tem ninguém dizendo, você não pode, ou não vem uma estrutura de cima, como hoje acontece. Por exemplo, se você tem o Papa, ele determina para os cardeais e chega até lá na pessoa que está lá no chão da igreja, lá trabalhando lá no dia a dia, é isso daqui que tem que ser ensinado. E você não pode fugir daquilo. É estruturado, definido. Certo? Então, o Calderaro vai informando aqui essa questão. Né? Então, Deus dá à humanidade a oportunidade de crescimento em cima, certo? Da condição que a pessoa está de entendimento. E ele utiliza essas pessoas que têm a sua fé inflamada dentro de si, vão fazer, vão acontecer, né? Para fazer as modificações, para fazer o bem para um conjunto de pessoas. Não importa se é católico, se é protestante, né? Se é budista, se é umbandista, não interessa. O que é importante é você ter a condição de trabalhar em benefício do próximo, certo? Em todas as condições. E ele dá um exemplo interessante, que é do Cristo, comentando sobre a mesma estrutura da doutrina espírita. Certo? Se eu for discutir, eu vou expor a minha opinião. Se eu for discutir as coisas com uma pessoa que está presa num pensamento e que não consegue abrir pela sua condição hoje, é melhor eu me calar. Não vou falar a visão espírita para uma pessoa que não consegue
nem mesmo imaginar o que seja esse espírito que eu estou falando, que sobrevive à morte. Né? Agora, se tem alguma pessoa, por exemplo, um padre, que vem tentar me modificar, e aí eu discutir com o padre, eu discuto com o padre. Então, ele dá o exemplo de Jesus. Ele discutia com os fariseus, né? Com os homens do templo, ele não tinha problema. Mas, na hora que está o populacho, vai matar esse, escolhe aquele, vão fazer isso, aquilo, ele fica quieto. Por quê? Porque aqueles não sabiam o que estavam fazendo, não tinham o conhecimento, mas os outros tinham, sabiam muito bem o que estava acontecendo. Né? Então, é, é, um, é uma visão muito pessoal minha, né? Mas o importante aqui é que a doutrina espírita ela deve ser compartilhada. Nós devemos compartilhar o nosso modo de pensar e o nosso modo de agir, né? Por que estamos, né, agindo de uma maneira ou de outra, baseado no conhecimento da doutrina. Né? E lembrar, a doutrina espírita tem a sua fundamentação, entre aspas, eu vou chamar entre aspas, né? Porque o Kardec não trabalhava a doutrina espírita como religião, mas ele entendia claramente que a moral cristã e a moral espírita levavam naturalmente à religiosidade com Deus. E coloca a base, né, que é Deus, como fonte principal da doutrina. Então, é importante a gente entender que essa visão espírita, ela realmente, eu vou usar esta palavra superior, porque está usada aqui, certo? Em relação àquelas doutrinas mais dogmáticas, porque as doutrinas dogmáticas tendem, basicamente, né, a sua existência baseada no controle dos seus fiéis, não na liberdade dos seus fiéis em trabalhar a sua religiosidade. Falei demais, 1000 perdões, mas foi isso que eu queria trazer aqui para vocês. Estou aberto, né, aqui a conversa. Ele fala assim aqui, ó, constituindo o espiritismo evangélico, né, perigoso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado, né, uma escola cristã mais elevada e mais rica, né? Desculpa, não era perigoso, é prodigioso o núcleo, né? E, obviamente, ele é combatido. Esse é o ponto. Ele é combatido. Tá ok? Bom, vamos lá? Alguém quer comentar, por favor, alguma coisa a mais? Eduardo, Oi. Esse pedaço anterior ao que você leu aí, Uhum. diz assim: quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior que traça fronteiras infelizes de opinião e acerra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Pois é. Esse é o ponto. Por isso, né, o que o Calderaro está mostrando é que, como o Espiritismo, né, evangélico, ele é um prodigioso meio de liberdade, de mudança, né? Aquele que quer o controle dos outros, né? Ele não aceita de jeito nenhum, ele vai fazer de tudo para arrebentar com... E talvez seja por isso
que tem muitos espíritos da Idade Média que vêm ainda presos, que causam muita dor e sofrimento em virtude disso, fazendo justiça em nome de Deus? Não, na verdade, eu acho, né, se você imaginar o próprio André Luiz, né, nas descrições em livros anteriores, ele mostra claramente que muitos, vamos dizer assim, espíritos que foram chefes da Igreja Católica, né, e foram grandes dominadores terrenos, eles continuam a exercer esse domínio no plano espiritual. E muitas pessoas, né, presas ao dogmatismo religioso, porque ele é poderoso, sem imaginar, pelo menos é como eu vejo, tá? Se você imaginar que o Espiritismo nascente em 1857 surge com essa potência de modificação, essa capacidade de alteração de pensar no homem, né? Esses homens, nós, né, trazemos resquícios de anos de domínio sobre a igreja e sobre o protestantismo. Porque o protestantismo nada mais é do que algumas modificações da Igreja Católica, que só não queria aceitar o Papa, não concordava com a venda de coisas materiais para poder conseguir coisas no céu, mais para frente, e coisas do tipo, mas a visão restritiva da Igreja Católica se consubstancia também no protestantismo, certo? E aí, né, como nós temos isso, assim, são séculos de vivência sob esse domínio. Então, a nossa mente tá ali presa nisso. Se eu chego para você e falo, é assim que é, eu aceito, porque aquilo está na minha mente, está no meu coração, eu aceito aquilo. Certo? E pensar sem raciocinar, simplesmente aceita. É. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu fiz catecismo e fiz crisma, né? Nossa, era assim, era terrível, porque se você falasse um pouquinho mais alto com alguém, você ia para o inferno. Então, muitas vezes a gente ficava com medo, porque quando você pegava alguma pessoa que dava aula no catecismo, que fosse um pouquinho mais rígida com relação à doutrina, com relação à personalidade, aquilo era terrível, cara. Assim, a pessoa, ela não falava como, ela se impunha, né? Aquilo era imposto, era colocado assim, ó, você vai pagar com fogo do inferno. Então, se você xingar alguém, você vai ser castigado. E isso teve muita criança que ficava assustada, e às vezes até chorava, porque... Já viu, né? Vai para o inferno, não adianta ser bom mais, porque já dizer, já gritei, já fiz o que tinha. E aí é o que você falou, né? O impacto que o vai para o inferno causa na pessoa, né? É. Então, esse ponto é assim, você tem espíritos, né, no plano espiritual que ainda vivenciam isso. Porque aquilo está muito arraigado na cabeça. A pessoa precisa pensar, mesmo... nós temos companheiros que muitas vezes vêm, né, de outras religiões e que têm dificuldades, por exemplo, de aceitar a ideia da reencarnação como é colocada no Espiritismo. Certo? Ela tem dificuldade de aceitar aquilo. Ela acha que
ela acha assim, não, realmente, mas aí coloca um monte de objeções, um monte de questões. Por quê? Porque é um conhecimento que exige um entendimento do indivíduo de que ele pensa que ele é tão bom assim, que na verdade ele é um espírito como o outro, às vezes que ele até considera mais inferior que ele, em evolução, e o cara está muito mais evoluído do que ele, certo? E aceitar essa visão é muito importante do ponto de vista espírita. Você se coloca numa posição própria, né? Entendendo o porquê que você não é melhor que o outro. Por que que você tem que jogar fora o seu orgulho e o seu egoísmo? Porque o que você quer fazer, o outro também pode querer fazer, e os dois têm o direito de fazer, certo? Não pode ser um fazer e o outro não, certo? Porque eu nasci rico e você pobre, eu posso fazer e você não. Não existe isso. O ensinamento espírita, ele abre a nossa cabeça para mostrar que não é assim. Hoje a leitura do Evangelho em casa, acabei agora há pouco, né? Foi a virtude. Então. Vamos ver se a gente consegue seguir. Pois é. Mais alguém quer falar alguma coisa a mais? Então, vejam, por que ele está tratando deste assunto aqui? Não é? É porque a palestra do Eusébio é para mostrar, né, que eles que estavam ali, cristãos e, e protestantes, né, católicos e protestantes, desculpa, os dois eram cristãos. E os espíritas também são cristãos, certo? E que não pode você perseguir os cristãos. Vai continuar tendo as guerras em nome de Jesus, em nome de Deus? Vai punir, matar, destruir em nome de Deus? Deus pode ser violento? Né? Jesus concorda com a violência? Esse é o ponto-chave. E por isso que ele vem trazer, né, essa mensagem para os católicos e protestantes aqui. Não é? Comentários, pessoal? Alguém mais? Não, né? Então tá bom. Eu peço desculpas que a gente tenha se excedido, talvez, né, no comentário aqui, tá bom? Vamos em frente, então, Elisete, por favor. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou bondoso. Não nos esqueçamos que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal, para que desperte e se levante, entretanto, na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo, Entrando na posse. Entrando na posse do equilíbrio. entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se compraz com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual
reclamam a divina assistência. Isso. Então, ele está colocando muito claramente, né, que não interessa a sua condição, isso ou aquilo. Jesus, né, nos dá, Deus nos dá, né, a condição de crescermos, né? Então, ninguém vai fazer por nós o nosso trabalho. O Calderaro está informando, olha, eu não vou lá fazer por ele o que o que ele tem que fazer. A gente vai dar o amparo fraterno para que ele consiga fazer aquilo que ele tem que fazer. Mas é ele que tem que fazer. Certo? Ninguém vai fazer por nós aquilo que nós temos que fazer. Ponto final. Não adianta. Você pode ir fazer para mim tal coisa? Não, eu não posso. Aquilo quem tem que fazer é você, não sou eu. Né? Então, ele está chamando a atenção nossa que não interessa o setor em que a gente atue, não interessa nada, não interessa a nossa condição de realizar aquilo que nos cabe realizar e deixar ao outro realizar aquilo que cabe a ele, a esse outro fazer. E que Deus não escolhe se você é católico, espírita, protestante, muçulmano, se você é materialista ou não, ele distribui para toda a humanidade, igualmente. Ele não escolhe o credo. Tá bom? Comentários? Dúvidas? Não? Então, vamos lá. Antes de mais amplas elucidações no referente ao assunto, alcançamos o campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. O luar balsamizava docemente o arvoredo, que se inclinava à passagem do Favônio. Isso. Então, muito bem. Então, ele, em outras ocasiões, né, o André Luiz tinha participado de reuniões, né, em que havia milhares de espíritos atendendo ali ao ensinamento dos espíritos superiores. Né? Aqui não, aqui o conjunto era menor, de algumas centenas, e um grande número de trabalhadores do plano espiritual. Por quê? Porque aqueles que são mais presos aos dogmatismos, né, eles têm menos facilidade, vamos dizer assim, é como eu entendo, hein, tá bom? Eu acho que eles têm menos facilidade de conseguir sair do corpo sem ficar muito preocupado de ir numa reunião ali, né? Eles precisam de mais gente para sustentá-los. É um modo de ver o meu, tá ok? Agora, também pode ser, né, baseado efetivamente na questão, né, o número de católicos e protestantes, né, é muito maior do que os de outras religiões no Brasil, né? Só que como eles são dominados principalmente perdão, gente, eles são dominados mais pelo dogmatismo, né, pela visão mais
mais restritas, são poucos os que se dispõem a fazer esse tipo de estudo no plano espiritual. Desculpa. Eu pus o ventilador para baixo e agora já comecei a tossir aqui. Mas vamos lá. Então, alguém quer comentar alguma coisa? Porque isso que eu falei aqui é coisa minha, viu? Por favor, não esqueçam isso. Se eu estiver falando besteira aqui, vou falar, você está falando besteira aí, peraí, ó. Tá bom? Por favor. Então, vamos lá. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial, com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número, na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. O instrutor... Olha que coisa mais interessante, né? É interessante a gente entender os clichês mentais, né? Nós trazemos esses... A Leda sempre falava dos clichês mentais. Nós trazemos na nossa mente essas visões. Olha, é assim que se pensa, né? Deus é assim, ele está no céu, né? Aí lá tem os anjos, né? O anjo ele tem muita luz, e assim por diante. Então, a hora que você se vê à frente de um espírito que está iluminado pela própria essência de um espírito superior, né, muito superior a você, você se ajoelha. Se vocês lembrarem do livro Há 2000 anos, Emmanuel conta, né, que o senador Publio Lentulus foi lá conversar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele sente uma vontade poderosa, natural, de se ajoelhar frente àquele ser. Ele era um senador romano, e Jesus estava sendo, né, perseguido lá pelos judeus. Então, é natural esse modo de pensar que está descrito aqui. É como se eles estivessem, né, estavam no paraíso. Olha como que é o paraíso lá, olha. Um lugar bonito, agradável, certo? E eu fui transportado ao paraíso e um anjo está me falando coisas maravilhosas, não é? Então é interessante o clichê mental que a gente se impõe. E se vocês pensarem que esse clichê mental, ao longo de muitas e muitas encarnações nossas, aguçaram em tudo, deixa para lá a questão religiosa. Então, o clichê mental do egoísmo, do orgulho, da prepotência, né? Tudo aquilo que caracteriza, né, o ser humano ainda preso às coisas da vida material, certo? Esse clichê mental está aqui. Se a gente não fizer um esforço para mudar, a gente não muda. A gente não muda.
Você vê uma coisa boba, né? Eu não vou falar absolutamente nada contra ninguém que bebe ou que não bebe, eu não tô nem aí com isso. Eu, durante tempos, eu bebi normalmente, até eu ser alertado, né? Por uma coisa assim, olha, você conhece tanto da doutrina, não é? Não é isso mesmo? Então, você sabe o que, que a bebida já te fez em vidas passadas? Você não sabe. Você não sabe se ela pode reavivar coisas em você. E você tem, né, filhos que vão olhar a sua condição, a sua forma de com relação a isso. E você não sabe os problemas que eles podem ter tido em vidas anteriores. E a bebida faz mal. Faz mal. Certo? Então, eu me modifiquei nesse particular. Graças a Deus, eu fui alertado, chamado a atenção. Meus clichês mentais, o que, que era? A hora que eu quiser, eu faço uma coisa, depois aquilo lá já não é mais importante, eu faço outra coisa boa, depois aquilo ali ainda é um pouquinho de coisa, está não, mas aí eu mudo para cá. Não é assim. Não é assim que a vida ocorre, certo? Então, por que que a gente bebe? A humanidade não importa a época, gente. Não importa a época. A gente mantém o uso da bebida, a gente mantém o uso de cigarros, a gente tem um monte de vícios físicos que destroem o nosso corpo físico. Imaginem os nossos vícios mentais. Imaginem os nossos vícios mentais. Então, é um esforço danado que a gente tem que fazer para sair desse negócio antigo. Tirar esses clichês e falar, não, é possível mudar sim. É possível. Desculpem. Eu acho que eu estou meio inflamado hoje. Me desculpem aí, tá bom? Vamos lá. O instrutor envolvido em safirinos reflexos falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa o indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior, sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Isso, dá uma paradinha, né? Veja que o ponto-chave da pergunta do Espírito, né, fala assim, olha, você tem uma fé religiosa que fala no bem do próximo, porque a sua fé religiosa, dos católicos, romanos e dos protestantes, é o Evangelho. É a observância do Evangelho perante Deus. E observância no sentido de agir segundo o Evangelho. Certo? Então, ele fala assim, esse é o patrimônio da fé religiosa, certo? Ele fala assim, se o patrimônio da fé religiosa, né, representa
o indissolúvel fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis desse vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos amordaçam, né, ameaçam todas as instituições? Por quê? Porque estava começando a guerra, estava em plena guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial, quando esse livro foi escrito, que estava mudando toda a estrutura mundial, mudando as nações. E essa guerra mundial foi feita, né, pela ganância, pelo egoísmo, pelo orgulho, pelo domínio, pela prepotência de alguns, não é? Que dominaram as mentes de todo um conjunto grande da humanidade. E aí, ele fala, o que você está fazendo com a sua fé religiosa? Está quietinho? Não vai fazer nenhuma mudança, dado que o mundo está mudando? Que é o que ele está colocando aqui. Está mudando tudo, né? O que você vai fazer com o seu conhecimento? E isso é a pergunta que nós, espíritas, temos que nos fazer também. No momento em que a gente está vendo toda essa estrutura maluca que está havendo na estrutura mental da humanidade atual, né? O que nós estamos fazendo com o conhecimento espírita nosso? Essa é a pergunta. Quando Emmanuel fala sobre isso no livro Rumo Certo, ele fala em atos e atitudes baseados no Evangelho. Atos e atitudes e ações, né, efetivas de acordo com o Evangelho, que é a forma do espírita, certo? Com o conhecimento que tem, pode fazer para mostrar a sua posição no mundo, a sua visão de mundo, para alterar o mundo. Sim, é isso. Nós temos que alterar o mundo, não temos que pensar diferente. Só que o mundo está aí, maluco, feito doido para nós. E a gente repete. Quando eu estava falando sobre a bebida, no meu caso, estava falando o seguinte, você tem um monte de pessoas que se dizem espíritas e ainda ficam bêbadas em casa, né? Depois vem no centro. Ou seja, que mudança que a religião está conseguindo trazer para essa pessoa? Não está. Não está fazendo. E é o que nós precisamos fazer. Não estou falando que eu sou melhor que os outros, absolutamente. Eu estou fazendo um comentário sobre a questão do que nós fazemos com o conhecimento que temos na mão. Credo, já são 20h58. 1000 perdões. Alguém quer falar alguma coisa? Não, né? Vou falar só uma coisinha. Por O favor. grande problema é olharmos a doutrina espírita como uma religião e não como objetivo de vida. Buscar nela aquilo que é importante para a nossa melhora. Porque se transformarmos essa doutrina tão potente que foi colocada na mão do planeta e transformarmos isso numa religião secular, não sei onde a gente vai parar, minha opinião também. É isso aí mesmo.
Muito bem. Então, eu vou fazer a prece de encerramento. Amado Mestre Jesus, estamos profundamente gratos pela oportunidade desta hora de estudos. Queremos agradecer à equipe espiritual do nosso cantinho, pelo carinho e pelo amparo. Pedimos a ela que nos ampare ao longo da semana, que os bons espíritos possam sempre nos intuir para termos as melhores escolhas para o progresso do nosso espírito no dia a dia em que vivemos, e deixamos a nossa prece de encerramento nas mãos da equipe espiritual para auxiliar o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Pessoal, eu peço desculpas aí por ter falado demais hoje.